Quero convidar a igreja para nós estudarmos a Sagrada Escritura, ouvirmos o que o nosso Deus tem a falar a cada um de nós, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Marcos, Evangelho, capítulo 11, versículo 12. Amém? Está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Pode passar. Então lhes disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Podemos assentar. Irmãos, o último cântico que nós entoamos tem uma parte do cântico que diz assim: eu quero ser digno de permanecer na presença desse Deus Todo-Poderoso. E essa frase desse cântico, ele tem muito a ver com a palavra que o Senhor Jesus Cristo envia a nós, igreja, na data de hoje. Existem coisas que nós não entendemos, mas o Senhor Jesus Cristo, enquanto homem em vida na face dessa terra, nos ensinou de diversas maneiras. E uma das coisas que ele nos ensinou foi através da própria natureza, através da própria agricultura. E hoje nós estamos lendo sobre que Jesus Cristo saiu de um determinado lugar e foi a um outro lugar. E ele estava com fome, e vendo aquela figueira cheia de folhas, ele falou: vou lá até aquela figueira para ver se nela tem figos. E nela não havia figos, porque não era tempo de figos. Olha só, ela estava cheia de folhas, não tinha figos e não era tempo de figos. Ou seja, Jesus, sabendo que não era tempo de figos, por que ele foi até aquela figueira? E se nós estudarmos a natureza da figueira, ela é uma das poucas árvores que a transição dela é diferente das demais. Normalmente, aqui no Brasil, estamos habituados ao quê? É que primeiro vem as folhas e posteriormente vem o fruto. Mas a figueira não. A figueira primeiro vem o fruto, para depois ela vir as folhas. Então ela age de uma maneira diferente. E o que acontece? Normalmente o fruto da figueira, se eu não estiver enganado, é em meados de abril e maio. E Jesus Cristo, vendo que ela estava cheia de folhas, foi até ela. Por quê? Porque se o fruto vem primeiro e depois a folhagem, de certo que quando Jesus Cristo foi ver, quero ver se realmente tem figo, porque não é tempo, mas lá tem uma folhagem. Ou seja, a figueira estava aparentando ser uma coisa que não era. Ela estava vendendo que ela tinha fruto e ela não tinha fruto, porque não era época do fruto daquela árvore. Porém, ela estava cheia de folhas.
E o nosso Deus fala assim: então que ninguém mais coma o fruto dessa figueira. Por quê? Porque o nosso Deus, ele sempre inicia de uma forma bem lúdica, bem fácil de entendimento, para nós entendermos o que Deus tem para falar à sua igreja. Então a figueira estava aparentando ter figo, mas não tinha. Por quê? Porque não era época. Mas ela tinha folhas. E a figueira normalmente nasce primeiro o fruto, para depois a folhagem. Então o Senhor nosso Deus quer nos ensinar da seguinte forma: nem tudo que parece é. Ou seja, como diz essa parte desse cântico, Senhor, me faz digno de permanecer na tua presença. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, o nosso Deus conhece a cada um de nós. Aparentemente posso ser uma coisa que no meu interior eu não seja. E Deus traz sobre as nossas vidas esse ensinamento hoje. Quem verdadeiramente somos? E quem pode falar quem somos? Só existem o nosso próprio Deus, que ele é onisciente, e cada pessoa pode falar quem é si mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo vem falar para conosco hoje, que nós entendamos e que nós possamos conhecer a palavra de Deus e saber que eu posso enganar a muitos, mas eu não engano a Deus. Se verdadeiramente eu ouvir a palavra de Deus, como a palavra de Deus tem sido pregada constantemente, diuturnamente, no mundo todo, tenhamos a oportunidade de ouvi-la, abraçar essa palavra, para que o nome do Senhor Jesus Cristo, para que a graça de Deus entre em nossas vidas e nos fortaleça a mudarmos. Porque se nós não mudarmos, como diz esse cântico, não seremos dignos de permanecer na presença de Deus. Agora nós vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo queria trazer à igreja como ensinamento através desse exemplo da figueira. Vamos ler a partir do versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo. O templo era o quê? Era onde o povo de Deus se reunia para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Passou ali a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ou seja, aonde foi guardado, aonde foi ajustado para o povo de Deus se reunir, para louvar e engrandecer a Deus, estava ali o que? Um comércio. E eles vendiam o que? Eles vendiam coisas que você poderia oferecer como holocausto a Deus. Aparentemente era uma coisa muito boa e até aceitável, mas em meio desse comércio havia ali aqueles que verdadeiramente estavam distantes dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Não estavam preocupados em estar no templo, a não ser para tirar vantagem. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 18: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E diz mais: e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas
e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Os escribas eram os doutores da lei, os sacerdotes eram os que eram responsáveis para conduzir o povo de Deus à época, e eles ali tiravam vantagem dos cambistas, eles tiravam vantagem dos ladrões que iam vender alguma coisa ali, para que o povo pudesse oferecer em holocausto a Deus. E não diferente vemos nos dias de hoje, que muitas vezes as pessoas têm se permitido, mesmo estando à frente da igreja, que exista um comércio com o objetivo de eles tirarem proveito próprio, e não que o nome do Senhor Jesus Cristo seja eternamente glorificado. Então o que nós vemos nos dias de hoje não é uma coisa atual, já é uma coisa antiga, mas o Senhor Jesus Cristo tem velado pela sua palavra, e em prol daqueles que cumprem a sua palavra. Então o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, irmão, quando vos reunis cada um de vós, o Senhor nosso Deus está falando à sua igreja, que quando nos reunimos para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é sem interesse pessoal, é sem interesse financeiro. Hoje, pela misericórdia de Deus, estávamos cultuando ali em Itaquera, hoje pela manhã, cooperando com os irmãos, e junto comigo estava mais a minha família, o cooperador Douglas, o irmão Felipe Branco e suas famílias, e nós estávamos lá, e após o culto eu estava conversando com o irmão, e o irmão estava falando assim: meu irmão, tem um pastor, meu amigo, tem um carro de 500 mil reais, vive só da igreja, e fala que a vida dele está apertada. A nossa preocupação aqui não é falar de denominação ou de terceiro. O nosso interesse aqui é falar da seguinte forma: que o que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo. Não que seja errado alguém ganhar pelo trabalho ministerial, se assim ele vive só para isso, mas que não viva da gordura das ovelhas. E o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso estava falando àquele povo. Vocês lembram lá da figueira? Elas aparentavam uma coisa, mas não era. Ela aparentava ter fruto, mas não tinha fruto, porque não era tempo de fruto, mas ela vendia uma imagem que tinha fruto. E não diferente nos dias de hoje, a igreja de Deus pela face da terra, ela necessita estar sendo pautada na Sagrada Escritura, para que nós não sejamos de forma alguma persuadidos por aqueles que não ainda se converteram. Mas o Senhor nosso Deus misericordioso, Ele é santo, puro e perfeito a cada um de nós. Tem uma parábola que também está escrito no livro de Lucas, e está escrito da seguinte maneira: passei perante essa árvore durante 3 anos, e dos 3 anos que eu passei, em nenhuma das vezes tinha fruto. Então eu acho melhor arrancar essa árvore. Mas o agricultor falou assim: me dê mais uma oportunidade, me dê mais uma oportunidade, mais um ano, deixa eu podar ela, deixa eu cuidar dela, e vamos ver se daqui a um ano ela vai dar fruto. Então vou te dar mais essa oportunidade. O que o Senhor Jesus Cristo nos fala? Ele arranca do meio dos seus aquele que não é, mas aquele que mesmo sendo fraco, mesmo não dando fruto, Ele ainda dá a oportunidade de ele ser renovado, ser trabalhado. E sabe por que nós estamos na presença desse Deus? Porque a misericórdia desse agricultor, que morreu ao nosso favor, chamado Jesus Cristo,
tem tido misericórdia de nós, tem cuidado de nós, tem desprendido amor. O Senhor maravilhoso como Ele é, Ele tem cuidado de mim, de você, para que nós permaneçamos firmes e sejamos dignos de permanecer na presença de Deus, e não que sejamos dignos de permanecer na congregação. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra do nosso Deus, ela é clara, que o nosso Deus, Ele não habita em casa feita por mão humana. Sabe aonde Deus habita? Ele habita em você. Como está escrito no livro de Coríntios, há tesouros dentro de vasos de barro. É isso que o Senhor Jesus Cristo tem falado. Ele cuida de você e verdadeiramente Ele sabe quem somos. Eu posso ter diversas falhas, como falhas eu tenho, até porque a palavra de Deus, ela fala que nós somos fracos e falhos, mas nós somos amparados pela palavra de Deus. Dá mais uma oportunidade a Ele, perdoa Ele, tem um pouco de misericórdia para com Ele, e o nosso Deus tem tido misericórdia para com cada um de nós, e vem trabalhando, e vem nos estruturando, e vem nos abençoando. É disso que o Senhor Jesus Cristo tem falado à sua igreja, é disso que o Senhor Jesus Cristo quer falar a cada um de nós. Tu és um vaso escolhido por Deus. A palavra chegou até você, não foi à toa, porque o Senhor Jesus Cristo quer salvar a cada um de nós. Mas para que nós alcancemos a salvação, necessário é que permanecemos firmes até o fim. Para quê? Para receber a coroa da vida eterna. E diz mais, a partir do versículo 18: em vindo à tarde, saíram da cidade, e, passando eles pela manhã, viram a figueira secara, desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Espera aí um minutinho só. Agora vão vir alguns versículos que às vezes nós interpretávamos errado. Olha só, próximo versículo: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Deus está falando assim: tudo que você pedir, Deus vai concretizar. Se é para pegar uma montanha, um monte, e lançar ao mar, Deus lança. E qual é essa montanha? Que montanha que é essa que Deus está falando? Qual é essa palavra que Deus tem nos ensinado? Qual foi a montanha que Jesus Cristo lançou ao mar? Qual foi? Amaldiçoando a figueira. Ninguém mais coma. Ou seja, o nosso Deus, misericordioso como Ele é, mas justo e compassivo também como Ele é, nós vemos na Sagrada Escritura que o apóstolo Paulo chegou até ele uma notícia, que tinha um jovem que estava tendo um convívio conjugal com a mãe do seu pai, com a mulher do seu pai, com a mãe do seu pai não, com a mulher do seu pai, ou seja, a madrasta. O enteado estava tendo um convívio conjugal com a madrasta, e o apóstolo Paulo mandou fazer o quê? Entrega ele a quem? A Satanás, vírgula, para que ele aprenda
O que é viver na mão do adversário? Para que ele tenha a oportunidade de quê? De se converter. Muitas vezes vemos pessoas que tinham tudo, abraçaram Jesus Cristo, viveram diante da presença de Deus. Deus usou aquelas pessoas e aquelas pessoas abriram mão. E aí você não entende porque aquelas pessoas vêm passar por momentos difíceis, de aperto, chegando ao fundo do poço. Às vezes, eu quero dizer, foi permissão de Deus, porque Deus está tratando com aquela pessoa. E eu tenho um testemunho que eu guardo desde a minha infância, dado pelo pastor Robson, que congrega conosco, que quando ele pastoreava uma igreja lá em Juiz de Fora, aconteceu exatamente dessa forma. O homem cheio de Deus cantava, tocava na igreja, abriu mão, foi para o mundo, viveu tudo quanto era de tudo quanto era jeito, sofreu, perdeu tudo, perdeu até a saúde. Um dia ele voltou para a igreja e falou assim: pastor, eu quero me reconciliar com Cristo hoje, ou eu quero me reconciliar hoje com Jesus Cristo. E o pastor Robson falou assim: então vamos orar por você. E orou por ele antes de começar o culto. Esse irmão pegou o cavaquinho e começou a louvar a Deus com um cântico durante o culto. E ali o Senhor o arrebatou. Ali ele morreu participando do culto, depois de ter sido reconciliado e louvando a esse Deus Todo-Poderoso. O que a palavra de Deus quer nos ensinar é o seguinte: o cair sim até é do ser humano, mas o levantar é de Deus. Agora, o levantar ele não é fácil, o preço é caro, é muito difícil. O Senhor nosso Deus está falando para conosco: quem está em pé, cuide para que não. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós estamos em pé, tendo a possibilidade de viver a grandeza e o amor de Jesus Cristo, e nós começamos a titubear, nós começamos a querer andar por dois caminhos, e o Senhor Jesus Cristo fala assim: olha, hoje eu te proponho a vida ou a morte. Escolha a vida e viva. Escolha a morte não. Bombom é todos aqueles que falam: Senhor, eu hoje, por mais fraco que seja, mas eu quero permanecer diante da tua presença. Como diz o cântico, eu quero ser digno de permanecer na tua glória, eu quero ser digno de permanecer na tua casa, eu quero ser digno de glorificar a ti. Senhor, tu sabes que eu sou fraco, como nós vemos lá nos livros de Apocalipse. Eu sei que tu és fraco e tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Louvado seja Deus por nós não termos negado o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às dificuldades que temos, mas não negamos o nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor nosso Deus, Ele vem trabalhando todos os dias em cada um de nós. Não porque eu queira me aparecer santo, não, eu tenho que ser santo. Eu não quero vender uma imagem que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não, eu tenho que ser verdadeiramente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus, ela vem com esse propósito, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Nós não estamos aqui à toa, e aí, por nós não estarmos aqui à toa, vem a palavra de Deus falando: te prepara, porque Deus está às portas e Ele está batendo. Nós não sabemos quando vai ser o dia que Deus vai chamar o seu povo,
Pode ser de maneira coletiva, como pode ser de maneira individual. O importante é estarmos firmes no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 25, continua dizendo da seguinte forma: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Para nós termos direito ao reino dos céus, é necessário que nós perdoemos. Como na oração modelo que está lá em Mateus, primeiro você pede perdão a Deus, para que o Pai também te perdoe. Agora, você pede que Deus te perdoe para você perdoar. Agora, se você não perdoar, se você não falar para Deus assim: Senhor, eu vou perdoar também quem me feriu. Como diz aqui a Sagrada Escritura, quando você estiver orando, se você não precisa ter alguma coisa contra alguém, a palavra de Deus nos ensina de ir além também, além desse versículo. Se alguém tem alguma coisa contra você, vai até ele. Perdoar é fácil? Não, lógico que não é fácil. Mas qual o mandamento de Deus que é fácil? Porque quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós mortificamos a nossa carne. Para mortificar a carne é difícil. Ou é só algum ou outro que tem facilidade? Não, a sua grande maioria das pessoas tem dificuldade em perdoar. Mas quando nós perdoamos, nós obedecemos os mandamentos de Deus. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele traz refrigério às nossas vidas. Por isso que foi falado ontem na mensagem, uma das mensagens, aquele que obedeceu os meus mandamentos. Tem que obedecer os mandamentos de Cristo, porque Cristo te ama. E continua a palavra de Deus dizendo da seguinte forma, versículo 26: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as suas ofensas. Ou seja, você não quer perdoar? Você não será perdoado. Deus não vai te perdoar, tá bom? E se Deus não te perdoar, você não é digno do reino dos céus. É uma palavra, irmão, que o Senhor Jesus Cristo fala conosco de uma maneira bem difícil, mas necessária. Você quer perdoar? Deus te perdoa. Você não vai perdoar? Deus não te perdoa. Por que Deus pode fazer dessa seguinte forma? Porque o que Ele perdoou por nós é infinitamente maior do que o que nós temos para perdoar aos outros, a perdoar aos terceiros, a perdoar as pessoas que nos ofenderam. E o perdão de Deus é tão grande, que é a passagem, que é a oportunidade, que é o selo para a vida eterna. Então o Senhor nosso Deus está nos ensinando assim: não vivamos de aparência, vivamos de amor. Perdoe. É difícil, mas perdoe. É difícil, mas suporta. É difícil, mas seja longânimo. É difícil, mas seja bondoso. É difícil, mas seja amoroso. Obedeça, porque eu tenho certeza que nós, obedecendo à vontade de Deus, meu irmão, a nossa vitória é certa no Senhor Jesus Cristo. E a nossa maior vitória está onde? Na salvação.
Deus abençoe, agradeço a oportunidade, passo a direção ao pastor Nelson, em nome de Jesus.